entregar logo o jogo, porque a nossa equipe, todos estávamos muito confiantes, né, que nós poderíamos reverter a situação, e nós queríamos, quanto mais logo esse jogo, né, acontecesse, a gente queria que acontecesse, porque a confiança era muito grande e foi assim durante a semana. Prefere a jogada pelo meio, vem o corte por dentro, lançou para dentro da grande área, Carlinhos Bala, a posição é boa! Gol! Do Sport! Carlinhos Bala aos 34 do primeiro tempo. Vibra muito o torcedor rubro-negro aqui na Ilha do Retiro. Olha, quando nós fizemos o primeiro, nós sabíamos que íamos fazer mais um gol. Fatalmente, nós não estávamos jogando bem, mas nós tínhamos uma força interior muito grande que nós íamos conseguir fazer outro. Precisávamos de mais um. E foi com esse espírito que logo em seguida saiu o segundo. Correu, bateu, fechado, a bola subiu, batida, é de arrepiar, velho. Esse gol foi de Enilton, porra. Rapaz, triscou não, mas... Não. A importância dele no lance é absurda, pô. Absurda. Estava na sala dos professores. E foi tipo, perfeito, porque se ele tivesse 1 centímetro a mais de altura, teria atrapalhado aquele lance. Tinha que ser exatamente ele, exatamente naquele lugar do campo, exatamente naquele momento. Cheio, assim, Não tem como não. Porra, absurdo. A participação dele, porque se a bola vem chutada, o goleiro do Corinthians já batia, pô. Não teve aquele cara para atrapalhar. E ele atrapalhou tudo, a visão, ele não sabia para onde a bola ia, ele arriscou e não deu certo. Então, para mim, o gol foi de Enilton. O gol lá e o gol cá. O gol do título, Lailu, né? Ele deu a buchuda aí, o Enilton. Então, torcedor, bom dia, meu querido Luquinha, hoje aqui, 13 anos da Copa do Brasil, da conquista, e 13 anos que a gente nem sonha, né, chegar hoje nesse sentido aí, literal, de uma Copa do Brasil, pela estrutura, por tudo que a gente já sabe. Hoje, na Copa do Brasil, e aí a relação que a gente vai fazer também, queria ouvir do Luquinha, queria ouvir você, torcedor rubro-negro. Bom dia, Luquinha. Eu nem dei bom dia para tu, porra. Bom dia, Alessandro. Bom dia, torcedor rubro-negro. Pois é, hoje o dia 11 de junho não é um dia comum para o torcedor do Sport ter 13 anos, né? Passe o tempo que for, a gente muda de fase, mas é uma lembrança que sempre vai estar muito viva no coração de todo torcedor do Sport, querendo ou não. Apesar do Sport estar bem ou mal, apesar da pessoa ter envelhecido, de fazer muito tempo, de fazer mais de década, quando chega no 11 de junho, que você vê todo mundo revivendo as memórias daquele dia, automaticamente você meio que consegue voltar para aquele momento, né? Sentir as mesmas sensações, nem que seja um pouquinho, e lembrar como foi realmente mágico. É uma coisa que me chama muita atenção. Eu estava até lendo os comentários aqui, o Jonas Queiroz falou, Lucas ainda era criança, e realmente, velho, eu tinha 10 anos de idade, e eu estava numa fase assim que, naturalmente, você, por ser criança, você fica vislumbrado com qualquer coisa, assim, com mais facilidade, né? E eu, apaixonado já por futebol, apaixonado pelo esporte, ver aquilo acontecendo, o esporte passando por cima de todo mundo, a mídia dizendo que a Corinthians é favorito, a Internacional é favorito, Palmeiras é favorito, o esporte chegava, atropelava todo mundo. E era uma coisa linda de se ver. Parecia que eu estava vivendo, sei lá, um conto de fadas, velho. Era muito, muito, muito bonito. E pode ter certeza que cada instante daquele dia, daquela campanha, vão estar para sempre no meu coração. Posso estar com 100 anos de idade, mas ainda vou lembrar como se fosse ontem. Pois é. Cara, se quisessem, na época, fazer uma matéria, entrevistaram torcedores aí, na época a gente não tinha o canal, né? E eu estava desempregado, pra você ter ideia. Vou contar rapidinho. Tá desempregado, meu pai disse, não vai para jogo, não vai isso, é perigoso, é São Paulo, tal. Eu disse, o quê? Juntei uma merreca que eu tinha, peguei a mochila, botei a camisa do esporte lá no fundo, uma camisa azul de treino da Topper,
sei, alguns biscoitos, pra você ter ideia da miséria que eu tava. Alguns biscoitos, e na véspera peguei um avião que bastava um cachorro levantar o rabo, ele parava. Pra você ter ideia, meu amigo Nelo, Gabi, a galera que tá na diretoria, foi e tal, essa turma aí, foi de avião de manhã, chegou lá 2 horinhas e pouca depois, no dia do jogo. Eu não, velho. Eu saí na madruga, só cheguei no outro dia, depois do almoço lá, aliás, de manhã cedo, cansado, uma galera não deixou dormir, bebida, cachaça. A gente quase era preso pela Polícia Federal, porque eu puxei vários casos. Essa história é boa demais. Tem muita história dentro dessa história. E, cara, não almocei comendo biscoito e sem ter onde ficar, sem ter dinheiro. Se eu pegasse o ônibus errado ou uma carona errada, eu tava fudido. Pra você ter uma ideia. Nem cartão de crédito eu tava, porque eu digo, eu não vou levar cartão, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E assim foi. A grana que eu tinha, fui, e no outro dia, sem dormir, cara. Na madrugada da véspera, na véspera para o dia, e voltei depois do jogo. Fui para o aeroporto, depois do jogo, fui para o aeroporto, dormi no chão do aeroporto, em frente ao Banco do Brasil do aeroporto, e 8 horas da manhã, meu voo, peguei, cheguei aqui de 5 da tarde, ou seja, mais de 24 horas sem dormir, né? Inclusive, eu com medo de dormir no ônibus de madrugada indo para o aeroporto, e o motorista do ônibus foi gente boa pra cacete. Disse, meu irmão, eu tô quase um dia sem dormir. Expliquei para ela a história. Quando chegar no aeroporto, me acorde. Deixa comigo, meu patrão, não sei quem, pronto. Aí me acordou, porque eu dei uma cochilada aquela pesada, né? Com sono, porra. Aí, enfim, mais um abraço para ele, que eu não lembro o nome agora, mas foi um anjo da minha vida. Porque imagina eu ficar circulando, aqueles ônibus que circulam em São Paulo. Eu só ia acordar no outro dia e para pagar outra passagem. Mas, enfim. E o pior... Ó, Alessandro, tava olhando aqui no chat, a galera corrigindo que tá Copa do Brasil 2018 aí. É 2018. Eita, danado. É correção boba, todo mundo sabe, mas... Não, tá certo. Eu que viajei aqui. 2018? Tava 2018. Agora, 2008. Agora tá certo. Joia. Desculpa aí, galera. É emoção. Aí, só para resenhar, para finalizar essa parte aqui, a gente já entrar nas pautas. Aí eu tô lá embaixo, bomba, mijo, um cara de quatro torcedores do Corinthians jogando, né? E de repente começa a transmissão da Globo, eu não sabia, eu tava na frente. Como é que o cara não quer aparecer se o cara tá na frente, né? Ai, meu pai ligou para mim, houve alguma merda em casa, né? Quando eu disse, você levou a camisa do Sport, rapaz, não sei, não disse a você, seu responsável. Levei não, pai, levei não. Eu tô lhe vendo aqui agora em close na televisão. Eu digo, puta que pariu. Foi arretado hoje, foi arretado. Um jogaço, e pra sair de lá complicado. Foi massa. Nelo tava comigo nessa parada aí. Nelo, assim, comigo na história, né? Eu fui só, mas a gente se encontrou lá. Nelo e outros tantos rubro-negros aí, diretores, enfim, que, assim, pra galera, né, que conhece. Cara, o bom de hoje foi que bateram as pautas aí da Copa do Brasil, da gente, 13 anos, comemorando, e também a Copa do Brasil com esse boom aí pro Nordeste, né? Somos que eu digo, é que a gente veste a camisa da região, né? Somos 6 clubes do Nordeste, atualmente, classificados, 5 do Sudeste, veja que coisa maravilhosa, 3 do Sul e 1 do Centro-Oeste. Me corrija se eu estiver errado. E eu te pergunto, cara, a que se deve essa subida dos clubes do Nordeste? É uma onda de momento, os clubes do Sul não estão se dedicando, falta de capacidade, enfim, é início de trabalho, né, em Copa do... Ou é foco em outra coisa? O que é isso, Luquinha? Ou os clubes do Nordeste realmente evoluíram? O que é que acontece? Qual a tua análise disso aí, meu irmão? E você, torcedor rubro-negro, também, para participar aqui com a gente na tela. Bom, Alessandro, antes eu estava dando outra olhada no chat aqui, o Renato, que é membro do canal, colocou somente o seguinte, que o Sport foi campeão em 2008 no dia do aniversário dele. Imagina que presente, e parabéns para ele aí, que está fazendo aniversário hoje. Vai estar para sempre com essa lembrança aí maravilhosa. Renato, é isso mesmo. É o que tem a foto no Serra Dourada com a bandeira do Sport. Vai estar para sempre aí com a alegria duplicada com essa data. Sobre a sua pergunta, Alessandro, acho que sim, existe uma profissionalização maior do futebol do Nordeste. Acho que o futebol cearense
é o maior exemplo disso nos últimos anos, em termos de crescimento. Um dia desses a gente brincava, ainda na década passada, a gente brincava que Fortaleza era patrimônio da Série C e o Ceará era patrimônio da Série B. O Fortaleza passava vários e vários anos seguidos tentando sair da Série C e não conseguia. O Ceará passava vários anos tentando sair da Série B e não conseguia. E naquela época ninguém imaginava que esses clubes viriam a ter tanta força no cenário nacional como estão tendo agora nos últimos 2-3 anos. Só que tudo se trata de clubes que se organizaram, né? Souberam arrumar a casa, souberam se profissionalizar, colocar as contas em dia, se modernizar, acompanhar a modernização que o futebol está exigindo. Que não se engane, camisa é importante, tradição é importante, história é importante. Mas se você se apegar só nisso e não se modernizar, e não se atualizar, e não acompanhar as mudanças que o futebol está impondo, porque sempre vai impor, o futebol é dinâmico, você vai ficar para trás. E nisso a gente tem exemplos de clubes grandes, tradicionais, que há anos estão sendo sucateados, estão insistindo nos mesmos erros, estão batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca, enquanto os times que não são bestas estão aí, se atualizando, arrumando a casa, pagando as contas em dia, e, consequentemente, criando cancha, se permitindo montar times mais qualificados, manter a base de um time bom, ousar em contratações de maior qualidade, manter jogadores que se destacaram, como foi o exemplo de Vina no Ceará, muito embora ele não esteja num momento bom nos últimos jogos, mas a gente viu em 2020 que ele fez uma temporada excelente, foi muito cobiçado por clubes do Brasil inteiro, e agora o Ceará conseguiu manter ele, e a gente tá vendo aí, né, o Fortaleza no 3º ano seguido na Série A. A gente teve a participação aqui do Marcondes aqui, falando sobre o futebol alegre que o Fortaleza joga, um futebol para frente, um futebol destemido. São clubes que estão se permitindo criar essa identidade, né? O próprio Bahia, que a gente bate tanto na tecla de ser um rival, é um time, talvez o time que a torcida do esporte mais se equipare em termos de tamanho e tradição. É um clube que há anos também, não muito tempo atrás, do mesmo jeito que a gente lembra da Copa do Brasil como se fosse ontem, nessa mesma época da Copa do Brasil, o Bahia estava completamente ofuscado. Estava na 2ª divisão, poucos anos depois de ter passado 2 anos na Série C, mas o tempo passou, o Bahia conseguiu, com a intervenção da sua torcida, colocar para fora a gestão que estava sendo completamente danosa ao clube, e de um tempo para cá tem se modernizado, tem acompanhado as mudanças do futebol, tem se estruturado muito, e o que acontece dentro de campo não é coincidência, cara. É tudo fruto de trabalho, de modernização, de planejamento, coisas que, coincidentemente, a gente está vendo faltar no esporte. Não à toa, desde 2008, foi a última vez que o esporte fez uma graça nessa mesma Copa do Brasil. De lá para cá, a gente nunca mais teve nem a oportunidade de sonhar com o título de Copa do Brasil, porque o esporte é um clube um desses que tem insistido nos mesmos erros. E acho que não é coincidência você estar 3 anos seguidos sendo eliminado na primeira fase. Espero que o quanto antes isso possa ser mudado. Quem sabe essa campanha tão boa do futebol do Nordeste na Copa do Brasil de 2021 tá ligado no esporte, né? Faça com que o esporte desperte, que, como eu falei, história é bom, mas viver de passado não vai encher a barriga de ninguém. Você não vai... Ninguém aqui quer ficar só lembrando de 2008 para sempre. A gente quer lembrar de 2008, mas quer viver 2022, 2023, 2024. Então, é necessário, como eu falei, acompanhar as mudanças do futebol, se atualizar, se modernizar, e aí você vai pavimentar o seu caminho para poder voltar a sonhar com coisas grandes. Ô, Lucas, dentro do que você falou ontem, o cérebro agora, ontem, e na onda que o meu cérebro agora foi, ontem nós startamos aí um projeto massa, quem não viu, veja, tá disponível aí, sinal aberto para todo mundo, Fora do Eixo. O que é que eu pensei? Eu disse, caramba, o que é que a gente sente mais carência, né? De um canal como o nosso, de jornalismo e a coisa focada no clube, e falar do esporte mesmo, e não deixar em segundo plano, e sim em primeiro plano, mas não também deixando o adversário em segundo plano, respeitando e falando, né?
quando o time joga melhor, falar, não, ganhou porque jogou melhor, por isso, a gente falhou nisso, e não só um lado da história. E ontem eu já vinha pensando e contactando pelo Brasil com vários colegas aí que tem canais, ou blogs, ou podcasts, enfim. E a gente fez um massa ontem, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco, no caso eu, e aí Juventude, Grêmio, Inter, Ceará, Fortaleza, Sport, Juventude, eu já falei, né? Pronto. E a gente fez um programa massa de uma série até o final do Campeonato Brasileiro. E uma das perguntas que eu fiz, fora outras aí, startando com os meninos, que é muito massa você pegar um cara que nem Alessandro, do lugar, e é por isso que me chamam muito aqui, ou a galera que está aqui, para falar em outro canal de outro país, de outro estado, porque você fala com a propriedade de quem está cobrindo o clube. E eu não lembro agora se foi o Condinho ou se foi o Lucas, que inclusive mora em Portugal, mas cobre como se estivesse em Fortaleza, o Ceará. Deve estar dormindo nessa hora, coitado. Foi assistir o jogo ontem, cabeça quente. E eu fiz a pergunta, por que o futebol cearense está dando certo nos últimos anos? Tendo em vista, eu alcancei isso, você não alcançou, mas eu sou da minha infância, onde eu vi o Sport, o Náutico Santa Cruz, jogar contra o Ceará e qualquer clube do Nordeste, excetuando Bahia, né, e o Vitória, que era pau a pau. Mas o resto, e botando aqui na baila o Ceará, era pau, velho. Era 3, 4, 5, bota time reserva e cacete. E com o tempo, né, ainda continuou, mas pronto. Agora chegou um start o futebol cearense está em destaque, o de Pernambuco, apesar do Sport estar na primeira divisão, né, a gente não pode dizer que o futebol de Pernambuco está no Náutico lascado, Santa lascado, a federação do jeito que é. E o Sport, querendo ou não, ainda capengando, né, a gente lutando para querer alguma coisa. E os meninos disseram, Alessandro, é o que eu vejo onde eu vou chegar, é aonde eu sempre defendo aqui. Bastou tirar o excesso de dirigentes que iam para dentro do clube para torcedor dentro do clube, dirigente torcedor, eu digo abnegado, abnegado. Pronto, tiramos os abnegados, o clube tirou os abnegados e entrou profissionalismo, planejamento. Que uma coisa é eu dizer, não, o planejamento da nossa campanha... Porra, eu tenho 49 anos, nunca o planejamento... Nunca é uma palavra difícil para dizer no direito, no amor e no futebol. Como diria minha professora, né? Que diria que só no direito, no amor, mas eu coloco também no futebol. Mas eu não lembro de um planejamento mesmo. Eu vejo Copa do Brasil para baixo, ganhou a Copa do Brasil. Mas ninguém trabalhou para... Eu vou mirar a Copa do Brasil. Inclusive, o primeiro jogo foi um pegar para capar, e o time foi ganhando, não tinha craques, foi montado, deu certo. Aquela coisa deu certo. O Sport precisa urgentemente buscar essa vibe que o Ceará, não digo nem tanto, mas o Ceará, para o que era e o que está, apesar de que ontem a gente vai falar do jogo, mas que o Fortaleza, cavalo paraguaio, é isso e aquilo. Pô, eu estou falando no contexto geral do Ceará e do Fortaleza, do futebol cearense. O excesso de abnegado e a falta de planejamento ainda, né? É aquela história do planejamento Carnaval de Olinda, né? Vamos planejar aqui para onde o bloco vai. Sei lá, porra, toma tua cachaça, o bloco sai e aí tu sabe a hora não. Pronto. O futebol pernambucano está muito nisso há muito tempo, né, Luquinha? Não, com certeza, Alessandro. Acho que foi muito importante você mencionar essa questão de abnegados e profissionalização, porque, como eu falei anteriormente, o futebol é dinâmico. E se você não acompanhar a mudança dele, você vai ficar para trás. Isso não é uma coisa só de agora, não. O futebol está mudando da noite para o dia, de ontem para hoje. O futebol sempre foi dinâmico. O futebol da década de 40 não é o mesmo da década de 70. O futebol da década de 50 não é o mesmo da década de 80. O futebol da década de 2000 é diferente do futebol da década de 80, por exemplo. E o da década passada já é diferente do atual. No futebol atual, a gente está vendo aí escancaradamente quais são as exigências, quais são as atualizações que os clubes precisam passar para não ficarem para trás. Essa questão de não ter mais abnegados é praticamente um pré-requisito. Não se faz mais futebol da mesma maneira que a gente viu acontecer, por exemplo, na década de 90. E que fique claro que eu não estou querendo desmerecer nenhum desses abnegados que foram importantíssimos para que o esporte se tornasse o clube grande e tradicional que é hoje.
eu posso citar aqui Vanderson Lacerda, Homero Lacerda, vários e vários grandes rubro-negros que foram peças fundamentais em grandes conquistas do esporte, que ajudaram o esporte a ter hegemonias no futebol de Pernambuco em épocas diferentes. Porém, nos dias atuais, a gente vê que o futebol brasileiro e mundial tem exigido uma mudança de perfil. Um negócio muito mais profissional e muito menos do coração, muito menos de abnegado, muito menos de paixão, muito menos de emoção. Clubes que estão aí dando exemplo falam por si só. O Atlético Paranaense, acho que para um clube do tamanho do esporte, é o principal exemplo. São clubes da mesma, digamos, mesmo patamar de grandeza. Assim, Era, desculpa. Pois é, e aí que tá, uma coisa interessante. Infelizmente eu tenho que reconhecer, realmente, o Atlético subiu o degrau, né? E aí que tá uma coisa interessante, Alessandro. Hoje, a gente vê o Atlético acima. Até um dia desses, a gente viu o Atlético bem abaixo do esporte. Até 2001, o Atlético Paranaense não tinha nenhum título nacional. Tinha uma Série B, pelo amor de Deus. Olha como em um século, em 20 anos, os caras conseguiram dar um salto e chegaram onde chegaram. Tudo isso passa pela mentalidade deles, por se atualizar, por se modernizar, por saber o que você tem que fazer para não ficar para trás. Não adianta você simplesmente bater no peito e dizer que 2008 foi assim e vai ser de novo 2022. Eu lembro que em 2018, quando fez 10 anos da Copa do Brasil, que o Sport conquistou, muita gente falava, nossa, mas a gente está de novo com o Nelson Batista como treinador, como se isso fosse suficiente para ganhar outra Copa do Brasil. Não estou dizendo que foi tudo culpa de Nelson Batista, até porque ele assumiu em 2018 um Sport muito sucateado já, Sport que tinha acabado de assumir aquele cenário de dívidas, mas a gente pode ver que o resultado foi completamente diferente. Não adianta você se apegar em emoção, em lembrança, em saudosismo, porque futebol não se faz dessa forma. Ou você corre atrás do que você tem que realmente buscar, do que o futebol está exigindo no momento, ou você vai ficar para trás. Eu tenho certeza absoluta. Por mais que eu lembre de 2008, ainda como uma criança vislumbrada, como eu citei no começo do programa, por mais que você tenha sua história maravilhosa aí de ir para São Paulo, fazendo uma loucura, e ter vivenciado o jogo da volta, por mais que todo mundo aqui no chat lembre que em 2008 é exatamente o que estava fazendo, quem estava na ilha, quem estava na televisão, quem chorou de emoção, quem correu na rua, todo mundo lembra, mas ninguém quer ficar só apegado nessas lembranças do passado. Todo mundo quer viver coisas novas, todo mundo quer que suas gerações, de sua família, vivenciem coisas novas e sintam também qual é realmente o tamanho e a grandeza do Esporte Clube do Recife. Como eu falei, passado é lindo, história é linda, tradição é coisa linda, mas não enche a barriga de ninguém para o resto da vida, não. Pois é, querido. Deixa eu pedir licença aqui do papo para falar de uma coisa boa a respeito da nossa promoção. Deixa eu tirar aqui o EPS Alerta, que tem a ver, claro, mas deixa aqui para mostrar para vocês. Ontem eu avisei que poderíamos mudar a ação aqui do Davidson Moreira. O que antes era... o pacote tá mais cheio, né? Dá para perceber. O que era antes, o boné massa, inclusive. A camisa do Davidson Moreira Personal Training, que é nosso parceiro aqui, nosso patrocinador. E mais algumas bugiganga boas aqui, aumentou para mais uma. Fica aqui, macho velho. Pronto. Aumentou para mais uma camisa aqui de treino, não é de viagem ela, né? De concentração. Enfim, é massa a camisa preta, tá? Então, o que é que você faz para participar? Conversei ontem com o Davidson e ele me pediu o seguinte, vou até colocar aqui na tela. Além do que a gente tinha pedido, tá? Davidson Moreira Personal. Você vai seguir o Davidson Moreira Personal, que está aí na tela, e fazer seu comentário normal aqui, seja no chat, seja aqui embaixo, qualquer um. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher, não para esse domingo, tá? Eu falei, se aumentar, estende mais um pouquinho. Vai estender. Esse domingo que vem, conte mais 2 semanas. Aí no domingo de 2 semanas, né? Ou seja, desse domingo a 16, né? Como diz aqui em Recife, diz a 8, né? Mas a 16, a gente vai indicar quem é o vencedor dessa camisa, da camisa do Davidson, do boné e do restante do kit aqui, tem umas cositas mais aqui para você, torcedor do esporte. O que é que precisa fazer? Comenta
Você que não é membro do canal, é só para membro, tá? Desculpa, só para membro. Segue o Davidson, tá? Eu ia dizer, segue o Eprotic Sport, mas isso é basilar, né? Seguir o Eprotic Sport no YouTube, lá na rede social. Segue o Davidson Moreira, que está aí na tela. Comenta, tá? Sendo membro do canal. Se não for membro, não concorre. Se não for pagando, no caso, investindo R$10 no chat para fazer o superchat e aparecer tua frase. Pô, Alessandro, R$10. Então, vira membro que a partir de R$ 2,99 a gente está não só liberando os sinais para você, que estão aí dos conteúdos exclusivos, como também para as promoções, tá? Então, com o tempo, se Deus quiser que essa pandemia passar, o de R$ 2,99 vai ter né? Cada um numa grade, com uma coisa. Hoje não. Hoje, a partir de R$ 2,99, entendendo aí o torcedor rubro-negro, ele vai participar. Tá bom? Então, tem mais uma camisa aqui e espero que o ganhador, e vai ser mesmo, vai ser um torcedor caceteiro aí, vai fazer uns comentários massa na nossa grade aqui, na nossa programação, tá bom? Em todos os programas, tá, gente? Não é só no Bom Dia, não.